bem-vindos mais uma vez ao ambiente virtual da Casa de Francisco. Hoje temos o prazer de receber o Francisco Rebouças. Ele é da UME, da União de Mocidades Espíritas de Niterói, e vai nos falar sobre um tema muito importante, que é o amor cobre a multidão de pecados. Então, para darmos início à nossa reunião, vamos ler uma página, que ela está no livro Atenção, de Chico Xavier por Emmanuel. E ela tem como título Ante a Indulgência Divina. Induzidos à intemperança mental, a explodir dentro de nós por vulcão de loucura, meditemos na indulgência divina, para que não venhamos a cair nos desajustes da intolerância. Achávamos-nos ontem desarvorados e oprimidos no torvelinho das trevas. O Senhor, porém, nos concedeu um novo dia para recomeçar a grande ascensão à luz. Estávamos paralíticos na recapitulação incessante de nossos desequilíbrios. Restituiu-nos a faculdade do movimento com os pés e as mãos livres para o reequilíbrio que nos compete. Sofríamos desilusão e cegueira. Reformou-nos a esperança e a visão com que assinalamos as novas experiências. Jazíamos desassistidos nas sombras. Reconduziu-nos à posse da integridade espiritual. Padecíamos a desesperação a desgovernar-nos o verbo, através das atitudes blasfematórias. Investiu-nos de novo com o poder de falar acertadamente. Vitimava-nos a surdez, nascida da nossa rebelião perante a lei. Dotou-nos de abençoados ouvidos com que passamos a assinalar as novas lições do socorro espiritual. Procedíamos à conta de infelizes e alienados nas regiões inferiores, materializando em torno de nós as telas dos próprios erros e eternizando assim o contato com os desafetos de nossa própria vida. Concedeu-nos, porém, a divina bondade e a bênção do lar e da aprovação, da responsabilidade e do trabalho comum, nos quais tornamos a associação com os nossos adversários do pretérito para convertê-los ao sol do amor em laços de elevação para o futuro. Não olvidemos a tolerância de Jesus, o nosso eterno amigo, que nos suporta há milênios, amparando-nos o coração através de 1000 modos em cada passo do dia, e por gratidão a Ele, que não vacilou em aceitar a própria cruz para testemunhar-nos benevolência, sejamos aprendizes autênticos da fraternidade, porquanto somente no perdão incondicional de nossas faltas recíprocas conseguiremos atender-lhe ao apelo inovidável: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vamos agora, meus amigos, fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento e o nosso coração a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso irmão mais velho e mestre amigo, e a espiritualidade tão querida da Casa de Francisco. E juntos vamos agradecer a oportunidade da encarnação, da nossa saúde e principalmente a essa doutrina que tanto nos consola e esclarece nos dias que estamos vivendo. Vamos pedir juntos no dia de hoje para que toda a humanidade seja agraciada pela bondade, pelo amor de Deus, seu mais alto grau, porque sabemos que estamos enfrentando momentos difíceis para todos nós. Então, que cada ser consiga receber nesses momentos as energias positivas da espiritualidade, que consiga dar um sentido aos sofrimentos e às angústias que tem atravessado, na certeza de que Deus sempre está conosco e que nada acontece sem o aval dele. Sendo assim, sigamos juntos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis, mais uma vez agradeço pelo convite para estar com todos vocês mais esta vez, rogando a Jesus que nos inspire, nos envolva,
esteja suprindo as nossas deficiências. Em nome de Deus, nosso Pai, é claro. Muita paz a todos. O tema de hoje, o amor cobre a multidão de pecados. E nós vamos ao dicionário inicialmente para sabermos a definição da palavra amor. E encontramos lá, entre outras definições, que é o sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem de outra. O amor cobre a multidão dos pecados, então nós recorremos ainda ao dicionário também para sabermos a definição para a palavra pecado. E lá nós encontramos, entre outras, pecado é o mesmo que erros, lástimas, perversidades, perversões, vícios, desrespeito, transgressão da lei de Deus. Ora, então o amor é tudo aquilo que nos aproxima de Deus, do respeito às suas leis, e o pecado são os nossos erros, nossos desatinos, né? Perversidades, perversões, vícios, desrespeitos à lei de Deus. E os espíritos superiores nos alertam para entender que o amor é de constituição sublime, é divina. Contém o magnetismo divino porque vem de Deus. Deus é amor. Todos nós, seus filhos, temos essa centelha em nós. Não há como negar. Quem cultiva o amor liberta-se. Quem o ignora escraviza-se. Mas libertar-se e escravizar-se de quê? Do quê? Do homem velho que nos escraviza há milênios, dos nossos desatinos, dos nossos erros, dos nossos vícios. Então o amor nos liberta disso. E quando nós ignoramos a lei de amor, obviamente que nós continuamos escravos do homem velho, do vício, do mal. E se a gente quiser se libertar, né? Como fazer? Como agir? A quem recorrer? E os espíritos superiores nos esclarecem, né? Na pergunta 625, elaborada por Kardec, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Para nos libertar, obviamente, do homem velho? E os espíritos respondem: Jesus. Apenas Jesus. E aí a gente recorre ao Evangelho de João, quando João, o evangelista, anotou no capítulo 8, versículo 32 do seu evangelho, as seguintes palavras de Jesus: conheceis a verdade vos libertará. Bom, mas o que é a verdade? Quem a possui? Quem nos pode ensinar essa verdade? E João também anotou no seu evangelho, no capítulo 14, versículo 6, a seguinte palavra de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, vejam, os Espíritos nos falando que é Jesus. Jesus dizendo que nós precisamos conhecer a verdade para nos libertar. E que verdade é essa? João vem dizer: a verdade é Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida para cada um de nós. E acrescenta, né, que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Mais à frente, nós vamos encontrar
no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Consolador prometido, todas essas instruções, mensagens, todos esses exemplos deixados por Jesus quando aqui esteve entre nós. O Espiritismo veio na hora exata para nos lembrar tudo que o Mestre nos ensinou e exemplificou quando aqui esteve. Sem ele, sem Jesus, que é o ser mais perfeito que aqui esteve conosco, nós não encontraríamos o caminho da verdade e da vida. Não chegaríamos ao Pai por nenhum outro. E Jesus veio resumir as leis de Deus, os evangelhos, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, significando isto que, se nós amamos a Deus e ao próximo, estamos cumprindo as leis de Deus, toda a sua essência. Foi Jesus quem traduziu isso para a gente, resumiu todas aquelas leis que circulavam, onde cada um exibia seu entendimento da verdade. Jesus resumiu tudo em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E mais, atendendo aos ensinos de Jesus, o Espiritismo veio enfatizar: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, para nós espíritas. Instruí-vos, este é o segundo ensinamento, não mandamento como alguns dizem. No cristianismo, afirma a doutrina espírita, encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. O Evangelho de Jesus era perfeito. Tudo que nele está, que não vem significar caminho reto em direção ao amor, foi enxertado pelo homem. Continua ainda o Espírito de verdade nos esclarecendo. Eis que do túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece, nada. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Ora, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Ele nos disse, né? Eu venci o mundo. Esteve aqui sem ser daqui, nos ensinando que é possível viver no mundo sem ser do mundo. Ele viveu, ele não era daqui. Bom, o Espiritismo ainda estabelece que fora da caridade não há salvação. E a gente pergunta então, mas o que é caridade? A caridade nada mais é que o amor em ação. Porque o amor é um sentimento que nos induz a buscar o próximo, a trabalhar pelo próximo, a fazer algo de útil para o semelhante. Esse é o verdadeiro amor. O amor que fica estacionário não é amor, é preguiça. Quem ama vai ao encontro do necessitado, buscar minimizar pelo menos a necessidade do necessitado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, como Jesus nos resumiu, as leis e os evangelhos, nas instruções dos Espíritos sobre a lei de amor, nós vamos encontrar três mensagens lindas. Nós vamos pincelar algumas coisas para a gente comentar.
No item 8, numa mensagem do Espírito Lázaro, em Paris, 1862, Lázaro nos fala: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. A doutrina de Jesus é amor, visto que esse é o sentimento por excelência. Então, o amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Fomos criados simples e ignorantes para progredir e transformar os instintos em sentimentos. Continua o Espírito Lázaro. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, eis o problema. O homem só tem sensações. Acredito eu, sinceramente, que no nosso estágio, nós ainda não temos esse amor. Nós só temos, por hora, sensações. Por quê? Porque ele segue. Só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Quem de nós pode se dizer depurado? Instruído até que a gente pode se assanhar em dizer. Né? Mas a instrução não nos traz o moral. Então, muitas das vezes, a instrução nos faz ainda mais corrompidos, que nós vamos tirar proveito do que sabemos em cima daquele que desconhece. Mas ele segue ainda. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Então, onde há miséria social, e no nosso mundo há e muito, não há ainda o amor. A verdade é essa. Então, o amor, como ele vai dizer assim, aqui pra gente, a lei de amor substitui a personalidade. Quantas vezes a gente ouve alguém bater no peito e dizer: eu tenho personalidade, meu filho tem muita personalidade. E o que a gente vê aqui da instrução do nosso Lázaro, que a lei de amor substitui a personalidade. Não sou mais eu, somos nós. Né? Pela fusão dos seres. Extingue ainda as misérias sociais. Então, o amor extingue as misérias sociais. Enquanto houver miséria social à nossa volta, o amor ainda não está presente. Mais à frente, outra mensagem do Espírito Fenelon sobre a lei de amor, ele começa dizendo assim: o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então vejam o que o Espírito Fenelon nos fala. Bordeaux, 1861. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, todos nós, sem exceção, bons ou maus, temos no fundo, nosso mundo íntimo, essa centelha divina. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja,
vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e que alcança não raro sublimes proporções. Então, todos os homens, como ele diz, do último ao primeiro, do primeiro ao último, temos em nós essa centelha divina. E até mesmo o pior dos criminosos vota a um ente ou a um objeto qualquer, vive ardente afeição. Sim, a prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e alcança não raro sublimes proporções, capaz de fazer sacrifícios, loucuras, por um animal ou alguma coisa que ele tem afeição. E segue Fenelon nos falando: os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, esse é o efeito da lei do amor. Melhoramento da raça humana e, obviamente, a felicidade durante a vida terrestre. Porque à medida que nós nos melhoramos, a gente vai se tornando um pouco mais, no mínimo, alegre, feliz, contente. Né? Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre, porque todo aquele que pratica o amor sente dentro de si algo gostoso, uma felicidade que a gente não consegue descrever. E mais, os mais rebeldes, os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance. Fazer-lhes. Então, aí está algo muito importante para nós. Entender que até aquele que a gente julga irrecuperável, muitas vezes a gente ouve pessoas dizer: esse mundo não tem mais jeito, esse aí também está perdido, né? Se referindo a alguém. Quando não, todos somos filhos de Deus. Já passamos também nós por essas situações. E hoje em dia, já, aspas, julgamos os nossos irmãos que ainda estão nessa fase que nós já estivemos e já superamos. Eles também superarão. Mais à frente, a terceira mensagem sobre a lei de amor é do espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. E Sanson começa nos falando que amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, honrado, íntegro, consciencioso, para fazer aos outros o que queria que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Então, amar é isto: buscar o carente, buscar a dor para minimizar, para ofertar remédio, consolação àquele que passa pela adversidade. É considerar como sua família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. Então, todos nós encontraremos irmãos em mundos mais adiantados que nos acolherão, nos instruirão, nos mostrarão os caminhos a seguir naquelas esferas superiores, porque eles também, mais tarde, precisarão que nós assumamos as suas tarefas para que eles sigam adiante. É assim que a lei do progresso age. E os espíritos que a compõem
são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Então nós hoje estamos aqui, amanhã estaremos em situações melhores, mais tarde passaremos a outras esferas, a outros mundos, a outra morada, como Jesus nos diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele segue, o Espírito Fenelon dizendo, aliás, o Espírito Sanson nos dizendo, assim não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo que necessitais. Claro, isso é uma cadeia. Nós vamos dar a mão àquele que está à nossa retaguarda, mas também estamos com a mão presa a alguém que está à nossa frente, à nossa vanguarda nos conduzindo. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então, para todas as ocasiões, o Espírito Sanson nos propõe uma palavra de esperança. Quantas vezes a gente vê criaturas em desespero, desesperançadas de tudo, não acreditando em nada. É nessa hora que a gente pode entrar com a nossa palavra, mostrando a ele que tudo passa, até os momentos ruins, as dificuldades, que nada mais são que lições que a vida nos propõe, desafios a vencer. Bom, nós seguimos com o Evangelho, né? E no Evangelho a gente vai entender que o amor não se compraz no sofrimento de outrem. Ninguém será feliz com o sofrimento alheio, com a dor do outro. Se somos todos irmãos, como nos alegrar com a desgraça de um irmão nosso? Só por enquanto, com a maneira ainda equivocada, egoísta que ainda temos, de pensar que se o fulano se der mal, ele vai aprender isso, vai aprender aquilo, então vamos torcer para que ele quebre a cara. Não, a gente deve pensar sempre pelo lado positivo, que ele encontre paz, que ele encontre o caminho para sair daquela situação e não encontre a desgraça na sua frente, que a desgraça pode causar ainda mais malefícios, né? Então, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, lá no item 6, nós vamos ler o seguinte, todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar seu desejo. Então a caridade está aí para ser exercida de todos os jeitos. Não há como nenhum de nós dizer que não tem condições de fazer, de praticar a caridade, a lei do amor, por falta de recursos. Ele vai seguir para a gente dizendo, procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer. Olha aí. Prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, não é isso que não possa. Um esforço útil. Toda atividade útil, nós sabemos, é trabalho. Não dispõem todos a falta de dinheiro do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo. Nós não dispomos de tudo isso. Precisamos apenas
de dinheiro, sem o dinheiro não vai se fazer nada? Ora, nós não temos dinheiro, mas temos saúde. Quantos têm dinheiro e não têm saúde? Nós não temos dinheiro, mas vemos. Quantos são cegos? Falamos, quantos são mudos? Ouvimos, quantos são surdos? Caminhamos, quantos não andam? Precisamos pensar nesses tesouros que desfrutamos, que não valorizamos, para fazer a caridade. Se caminhamos, falamos, vemos, ouvimos, por que não podemos ir a um hospital visitar um amigo? Por que não podemos abraçar uma criança, acalentar em nossos braços? Se falamos, por que não conversamos de forma positiva, passando esperança, confiança para aquele desalentado, desesperançado? Se ouvimos, por que não podemos ouvir o lamento de uma pessoa idosa, num asilo qualquer? Continuam os Espíritos a nos esclarecer. Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Não é? A gente se lembra daquela passagem quando Jesus disse, né? Quando tive fome me deste de comer, quando estava nu me vestiste, quando estava preso fostes me visitar, e etc, né? E alguém lhe perguntou, mas mestre, quando foi que lhe fizemos isso? E ele vai responder, quando fizestes a um destes pequeninos, ou seja, a um destes necessitados, desses infelizes, era a mim que fazias. Então vejam como a gente pode fazer tantas coisas sem um tostão no bolso. Ninguém fez mais ou faz mais caridade que Jesus. Quando esteve entre nós não tinha um centavo. Ninguém jamais fez tanta caridade quanto esse mestre. E a caridade é tão importante que nós vamos encontrar em Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13, a necessidade da caridade segundo São Paulo. E o Espírito Paulo vai nos dizer, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Serei apenas isso. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Então, vejam a importância e o valor da caridade para a criatura. O deste amor em ação, este amor que cobre a multidão dos pecados. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Apenas um ato exterior. A caridade, diz Paulo, é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Olha a caridade como é que é.
não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente, afirma Paulo, é a caridade. Então, o amor em ação é a mais excelente de todas as virtudes, ou seja, a caridade. E a doutrina espírita nos ensina, além de tudo, como praticar a caridade, o amor ao próximo. E lá no Lampadário Espírita, no capítulo 40, Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, nos diz assim: a doutrina espírita é semente de vida eterna, mas o homem é o solo que a deve multiplicar. É água cristalina deslizando por sobre a mente e o coração. É flor, pólen e pão de luz atirados sobre a intimidade do ser que os deseja. Evidente, pois, que se façam valiosos os que a recebem, de modo a ensejar-lhe os recursos para a sua extensão. A palavra de vida imortal lenifica, ilumina, sustenta e plasma novas diretrizes que, impressas no homem, fazem-no novo para a própria vida. Talvez, diz ela, não registres as mudanças apressadas que ambicionas. No entanto, se insistires lealmente e mergulhares nas suas lições, perceberás. Então, a doutrina espírita é essa semente da vida eterna. Por isso, ela, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre, sem constrangimento ou coação, sem rituais ou símbolos, sem convenções ou exigências, e sim o incentivo ao indivíduo para a busca da sua transformação íntima. É assim a doutrina espírita. E, por isso, a doutrina espera de cada um de nós, seus profitentes, uma conduta adequada a tudo o que ela nos ensina. Por isso, o Espiritismo nos esclarece que ser espírita é constituir-se em um núcleo de oração, um núcleo de ação edificante. Então, diante de tantos ensinos que a doutrina espírita nos propicia conhecer, nós precisamos nos tornar um núcleo de ação edificante. O Espiritismo nos fala que o espírita foi chamado para exercitar os ensinamentos de nossa doutrina na essência, na prática do dia a dia, tornando-se uma viga robusta, olha o termo, na sustentação dos princípios doutrinários. Uma viga robusta. O Espiritismo nos solicita que nos tornemos uma célula sadia no trabalho de recuperação do organismo social do qual participamos. Se o organismo social está infectado, adoentado, que nós sejamos células sadias, irradiando vida, saúde. O Espiritismo nos solicita trabalhar incessantemente na implantação e manutenção da paz,
da disciplina, da ordem, do respeito, a começar de nós, e não só pedir dos outros. O Espiritismo nos pede que nos utilizemos da fé raciocinada no combate ao pessimismo, ao desespero, à revolta, porque sabemos que tudo está sob o comando de Deus, nosso Pai. Não cai uma folha de uma árvore que o Pai não saiba. Nos pede espalhar à nossa volta os valores nobres da esperança, da confiança nas promessas do Cristo, contidas em seu Evangelho. Por exemplo, aquela que ele nos diz que estará conosco até o final dos tempos. Outra, quando ele nos afirma que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Nos resta ter confiança, ter fé, crer em sua palavra. E, caminhando para o encerramento, nós vamos ler ainda do livro Lampadário Espírita, capítulo 42, de Divaldo Franco, ou melhor, de Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, o seguinte: não te agastes, pois, com os acontecimentos aflitivos que independem de ti. Continua fiel no posto operário anônimo do bem de todos e espera. Refugia-te na palavra clarificadora do Evangelho Consolador e enxuga tuas lágrimas com as suas lições. Dos seus textos extrai o licor da vitalidade e tece com as mãos da esperança a grinalda de paz para o coração lenhado e sofrido. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e guarde, hoje e sempre, meus irmãos. Que assim possa ser. Vamos à nossa prece final. Amigo e mestre Jesus, divina estrela, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pelo amparo, pelo auxílio, por tua presença entre nós. Sabedores que somos, que tu já nos alertastes antes, onde duas ou mais criaturas se reunissem em teu nome, tu lá estarias. Envolve-nos a todos nós. Abençoa essa casa querida e todos os seus trabalhadores, Jesus. Envolva o Espírito Ismael para que ele possa, com a vossa ajuda, conduzir o Brasil aos destinos que tu, Mestre, traçastes para a nossa pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que a tua paz nos abençoe a vida, Senhor, hoje e por todos sempre. Que assim possa ser, com a graça de Deus, nosso Pai. E assim, meus irmãos, agradeço a oportunidade e até a próxima oportunidade, quando Deus assim permitir. Muita paz.